Boa tarde. A polícia da capital apresentou esta manhã um jovem suspeito de envolvimento em homicídio por acerto de contas ocorrido em outubro do ano passado na zona norte da cidade. 2 adolescentes também foram apreendidos e outros 2 suspeitos seguem foragidos. Segundo a polícia, Alex Júnior Barbosa dos Santos, de 19 anos, conhecido apenas como Júnior, ajudou a matar com requintes de crueldade um jovem de 18 anos, identificado como Josemar Marques Vasconcelos, o Josa, onde o mentor seria um traficante. A motivação do crime foi tráfico de drogas. A vítima era suspeita de ter roubado drogas de um traficante da área, motivo que fez com que ele se vingasse da vítima, primeiramente torturando, para depois tirar sua vida. O crime ocorreu em outubro do ano passado. À época, a família de Josemar chegou a registrar o desaparecimento dele. O corpo, que foi enterrado num matagal na comunidade Agnus Dei, na Zona Norte, acabou sendo encontrado dias depois em avançado estado de decomposição. Enterrado, com as mãos e pés amarrados, com sinais de tortura, marcas de teçado. Ele também cedeu o cabo de fio de TV que foi encontrado no corpo da vítima, a qual ela foi amarrada e estrangulada. Ainda segundo a polícia, 2 menores também foram detidos, suspeitos de participar do crime. Outros 2 suspeitos, identificados como Ismael da Silva Souza e Robert Carlos da Silva Penha, apontado como o mandante do crime, seguem foragidos. Estamos indo atrás deles. Mais 600 quilos de pirarucu foram apreendidos esta manhã em um porto da capital pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O pescado estava sendo transportado sem a documentação necessária em um barco que veio do município de Fonte Boa. 2 homens, sendo um condutor do barco e o outro que iria receber a carga, foram encaminhados para a Delegacia do Meio Ambiente, onde foram autuados por crime ambiental. O pirarucu é uma espécie de peixe que está em defeso permanente e sua comercialização só é permitida em áreas de manejo autorizadas pelo IBAMA. Agora, atenção consumidor, vem aí mais um aumento. Por conta da alta no preço da farinha de trigo, o preço do pão no Amazonas pode ficar até 10% mais caro nos próximos dias. Ele é muito consumido como sanduíche regional no café da manhã ou no lanche da tarde, mas o alimento que não pode faltar na mesa do consumidor deve ficar ainda mais salgado para o amazonense nos próximos dias. O preço do pãozinho nosso de cada dia deve subir, influenciado pela valorização do principal ingrediente na sua fabricação, devido à alta do dólar. O aumento no preço do trigo deve começar a valer a partir desta sexta-feira. Em função desse reajuste, o aumento no preço do pão no Amazonas pode subir em até 10%. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria, no estado, o consumo médio de pão é de 27 quilos por habitante ao ano. Nas padarias, são usadas em média 200 toneladas de trigo por mês. Em Manaus, o preço do quilo do pão francês chega a custar R$ 14,00 em algumas padarias. No bairro onde essa aposentada mora, o quilo não sai por menos de R$ 7,00. E para ela, com o aumento, só terá uma saída. Compra menos, O último reajuste ocorreu em 2013 e foi de 8%. O presidente do Sindipam explica que não é a entidade que determina o reajuste no preço do pão, e sim cabe a cada estabelecimento verificar as suas planilhas de custos. Ele tiver condições de absorver esses custos, esse reajuste, fica a critério dele. E aquela empresa que, diante da sua apuração de custo, não tiver a condição de segurar, de absorver esse repasse, infelizmente ele vai repassar para o produto que automaticamente o consumidor vai pagar. O peso vai estar na balança e no bolso do consumidor também. Assim, o contribuinte reclama dos sucessivos aumentos que encarecem os custos domésticos. Tudo aumentando, o gás aumentou, a gasolina aumentou. Tem que acabar diminuindo o consumo ou até mesmo comprar mesmo, dar um jeito, diminuir o orçamento em outras coisas para poder suprir essas necessidades que são essenciais. Manaus,
Uma cidade banhada pelos rios Negro e Solimões, afluentes importantes do maior rio em extensão do mundo. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, apenas 1% dos mais de 200 milhões de litros de água por segundo que correm no rio Amazonas poderia resolver a escassez de recursos hídricos que atinge toda a região nordeste e sudeste do país. Mas ao contrário do que se imagina, por aqui também falta água nas torneiras. Não por carência de matéria-prima, é claro. De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, por falta de planejamento e investimentos. A concessionária tem que fazer um trabalho efetivo nas ruas da cidade de Manaus, combatendo perdas físicas, comerciais, hidrometrando o usuário e prestando um serviço de qualidade constante no abastecimento de água na cidade de Manaus. Segundo o representante da concessionária de água que abastece a capital, hoje a empresa produz o dobro de água que os mais de 2 milhões de habitantes precisariam para o consumo. Mais dos 630 milhões de litros de água distribuídos por dia, 252 milhões não são faturados, ou seja, quase metade da água tratada é desperdiçada. Quem paga a conta são os próprios consumidores. Duplicidade do custo de energia, duplicidade do custo de produtos químicos. Se a população se conscientiza e consome a quantidade de água ideal para cada família, esses volumes de custos diminuem e com certeza a população vai ser beneficiada com a redução da tarifa. O desperdício é visível em todas as zonas da cidade. Além da falta de consciência na hora de usar a água, vazamentos e ligações clandestinas também contribuem para o problema. Em 2013, o amazonense pagou a segunda tarifa de água mais cara do país, de acordo com o relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aqui na zona sul de Manaus, às margens do Igarapé do 40, um exemplo típico de ligações clandestinas. Aqui em cima são ligações de energia e aqui embaixo são ligações de água. Mas o que mais impressiona está ali na frente, o flagrante dos gatos e do desperdício de água. Tanta gente por aí sofrendo com falta de água e o desperdício incrível. Esta comerciante diz que evita o desperdício de água. A lavagem das cadeiras do restaurante não é a atitude mais indicada, mas ela garante que só liga a torneira na hora de enxaguar. Penso muito na fazer economia, né? Porque às vezes pode não faltar para mim, mas pode faltar para os outros, né? Outra preocupação do uso inconsciente da água é o nível de poluição dos braços de rios e córregos que cruzam a zona urbana. Uma amostra do desperdício do bem mais precioso da humanidade. Nós poderíamos estar desenvolvendo a nossa cidade, mas poderíamos estar também protegendo os nossos recursos hídricos, que é tão importante para dessedentarmos e também usarmos como áreas de lazer. Para que o nosso bem maior continue em abundância por aqui, é preciso ter em mente que a água é um recurso finito e pode faltar em um futuro já não muito distante. Então é um trabalho que é contínuo e precisa ser ampliado e a população precisa entender que o que está acontecendo no sul do país, a gente precisa evitar na região norte. Infelizmente, muitas pessoas só valorizam as coisas quando perde, né? Só que água é essencial para a vida, né? Vamos saber agora como vai começar o fim de semana. Acompanhe a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Anori, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuviscos, temperatura mínima de 25 e a máxima chega aos 33 graus. Em Humaitá, o tempo fica fechado, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Mesma previsão para Manaus, onde as temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Bombeiros do Amazonas chegaram hoje em Roraima. Eles integram uma força-tarefa que vai dar apoio ao estado vizinho que decretou situação de emergência devido à estiagem ocasionada por incêndios florestais. As informações com Neto Cavalcante. Ao todo, 47 homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já estão em Boa Vista com a Operação Roraima em andamento. O estado vizinho decretou situação de emergência no dia 13 deste mês por conta dos incêndios florestais e por conta da forte estiagem que já afeta a população daquela região. Ao meu lado, o Tenente Janderson do Corpo de Bombeiros, assessor de comunicação.
Qual é o tipo de ajuda que o estado do Amazonas está oferecendo lá para o estado de Roraima, tenente? Além do efetivo que foi encaminhado para o local, de 47 homens, nós também estamos com 2 viaturas de combate a incêndio, uma tipo pipa de 15 mil litros, que vai atuar auxiliando a população na distribuição de água, e uma viatura de 5 mil litros, que também vai atuar no combate a incêndio. Então, além dessas, nós estamos com 3 viaturas operacionais de apoio, que vão fazer o transporte da tropa e auxiliar as demais pessoas no local. São bombeiros de diversas especialidades que estão atuando lá. Positivo. Nós temos pessoas de especialização em APH, temos também de combate a incêndio florestal, breque e diversas outras especializações típicas aqui da corporação que vão estar lá presentes, prontas para auxiliar em qualquer necessidade. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Neto Cavalcante para o Band Cidade. A partir de hoje, o centro de Manaus vai ganhar reforço no policiamento no horário diferenciado. É a Operação Volta Segura, que tem o objetivo de coibir os constantes assaltos registrados geralmente no fim do dia. Polícia Civil e Militar iniciaram hoje a Operação Volta Segura, que tem como objetivo dar mais segurança à população na volta para casa entre 5 da tarde e 9 da noite. Horário que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, é considerado mais propício a roubos. E nós vamos com o reforço, a operação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil, e vamos atuar a partir de hoje entre as 17 e 21 horas para garantir que nesse horário que as pessoas estão saindo dos seus trabalhos, indo para suas residências, que a gente consiga diminuir o número de ocorrências daquela área lá. A recepcionista Márcia, que trabalha no centro da capital e vai para casa no início da noite, conta que já foi assaltada e se sente insegura. Com policiamento? Aonde que tem policiamento? Porque eu não vejo em lugar, em muita região, muitas áreas do centro não. Passou de 5 horas, fica super perigoso aqui. Dá muito medo de andar sozinha por aqui. Pior para quem trabalha aqui também, né? No meu caso, eu trabalho aqui, morro de medo. Já saio do trabalho com medo de ser assaltada novamente. O policiamento será reforçado em pontos estratégicos que registraram alto índice de assaltos e pequenos furtos. O patrulhamento será feito por meio de viaturas, motocicletas e policiamento a pé. Nós temos umas áreas específicas no centro da cidade. Nós vamos estar partindo nossa operação da Praça da Matriz, vamos atuar no terminal, no terminal da Matriz, atuar na área da Zona Franca de Manaus, Eduardo Ribeiro, o comércio antigo ali, que é a Zona Franca de Manaus, e também um pouco naquela área da Epaminondas, ali próximo ao Colégio Militar. A Operação Volta Segura, que inicia hoje, segue por tempo indeterminado no centro da cidade. A operação não tem data para terminar, tem data para inicia hoje, não tem data para terminar. A Polícia Civil vai estar com sua delegacia móvel, um ônibus que é a delegacia móvel, também está instalada no local lá, para que é nossa base móvel, e vai estar apoiando também nas investigações de Polícia Judiciária. A operação começou agora há pouco, às 5 da tarde. Depois de sediar 4 jogos da Copa do Mundo, a Arena da Amazônia foi eleita como o 2º melhor estádio do mundo por um site especializado em campos de futebol. E a expectativa de sediar jogos durante a Olimpíada do Rio em 2016 continua. A escolha da Arena da Amazônia foi feita por um júri especializado do site StadiumDB, que avaliou os critérios de inovação, custo-benefício, sustentabilidade e impacto visual do estádio. O primeiro lugar ficou com o estádio dos Emirados Árabes, que possui capacidade para 25 mil pessoas. Já pelo voto popular, o estádio do Palmeiras foi eleito o melhor em 2014. Essa é a 5ª edição da premiação feita pelo site no mundo nas categorias Voto Popular e Júri Especializado. Para o vice-governador do Amazonas, a escolha reforça a candidatura de Manaus para sediar os Jogos de Futebol durante a Olimpíada do Rio em 2016. Esse documento desse site StadiumDB ter saído antes dessa nossa próxima reunião com a FIFA, que vai homologar definitivamente o Amazonas e Manaus como uma das subsedes para as Olimpíadas de 2016.
E falando em futebol, neste sábado, Fast e Iranduba fazem o jogo de abertura do Campeonato Amazonense 2015. E a realização da competição esse ano também exige uma nova preparação dos árbitros de futebol, que na capital tem intensificado os treinos em busca da boa forma e também da qualidade do trabalho em campo. Assim como os clubes se preparam para a temporada 2015, com as equipes de arbitragem não é diferente. Em Manaus, o treinamento com árbitros de futebol é intensificado por conta do Campeonato Amazonense, que começa neste sábado. Nós estamos trabalhando desde o dia 12 de janeiro, na nossa pré-temporada, que nós iniciamos desde 2008, nós todos os anos nós fazemos a pré-temporada. E ao final de nossa pré-temporada, nos 3 últimos dias, nós solicitamos da CBF a vinda de um instrutor CBF para árbitro e para assistente. Para quê? Para que a gente consiga levar principalmente o Campeonato Amazonense da melhor forma possível, diminuir os erros. Além dos treinos físicos, as equipes também participam de atividades para o aprofundamento teórico. Aqui os trabalhos estão sendo supervisionados pela instrutora da Confederação Brasileira de Futebol e ex-árbitra assistente da FIFA, Ana Paula Oliveira. Tem sido um trabalho gratificante, não só com os árbitros assistentes, mas também com os árbitros centrais, primeiramente pela dedicação deles, pelo empenho que eles têm demonstrado, não só no trabalho teórico, mas também no trabalho prático. E nós estamos fazendo um trabalho voltado justamente para o que é feito no dia a dia deles no exercício da função. No quadro nacional da CBF, apenas 4 árbitros e 7 assistentes representam o Amazonas. Para Edmar, que há 10 anos integra o quadro nacional, o treinamento é mais que uma obrigação em busca da qualidade nos trabalhos em campo. Se não tiver um árbitro, não tem uma partida, mas a nossa dedicação é sempre grande, com preparação física, a teoria, como a gente está tendo tanto a teoria quanto a prática nesse treinamento, é muito importante, porque se a gente não tiver um autocontrole durante a partida, às vezes a gente acaba perdendo o controle do jogo. Aos 22 anos, a primeira assistente do Amazonas no quadro de aspirantes à FIFA também está otimista. Então eu me sinto muito honrada e com o sentimento de que devo realizar um bom trabalho para representar bem o nosso estado. Além da dedicação, eles precisam mostrar bom condicionamento físico e, acostumados a sofrer com as reclamações dentro ou fora de campo, também ainda devem preparar o psicológico. Hoje faz 70 anos da tomada de Monte Castelo, um dos maiores conflitos do século ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Militares da Força Expedicionária Brasileira também participaram do conflito. E nesta manhã, o Comando Militar da Amazônia, aqui na capital, realizou uma solenidade para lembrar a data e fazer homenagens. Francisco Soares de Souza tem 93 anos. A memória, já afetada pela idade avançada, não permite que o militar da reserva, que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, se lembre com detalhes das batalhas em território europeu. Sabia para onde eu ia, sabia que eu ia defender a pátria. Tanto que eu tinha um bocado de troço, deixei tudinho, não quis saber, porque eu quis saber. E quando eu embarquei de Natal para aí, que eu fui direto para Natal. Treinamento, dei muito treinamento, viu? Guerra, tudo eu fiz. Souza, como era chamado, foi um dos guerreiros da Força Expedicionária Brasileira na Batalha de Monte Castelo, na Itália. Nesta sexta-feira, o maior conflito do século XX completou 70 anos. Hoje nós comemoramos, no 21 de fevereiro, a tomada de Monte Castelo, que era um bastião do exército alemão que dificultava a progressão das tropas dos aliados em direção ao centro do poder. E essa foi uma das grandes vitórias da nossa Força Expedicionária Brasileira e nós estamos comemorando, e o ano inteiro nós pretendemos fazer comemorações alusivas às principais datas da Segunda Guerra Mundial, dos eventos da Segunda Guerra. Começamos hoje e vamos tentar rememorar o nosso povo, os nossos heróis que nós devemos cultuar. A cerimônia, em homenagem aos pracinhas brasileiros, realizada na sede do CMA, também foi acompanhada por autoridades da capital. Heróis anônimos, que a gente não sabe o nome deles, sabe que os pracinhas lutaram e venceram a Segunda Guerra Mundial.
mas a gente não sabe o nome deles. É sempre bom cultuá-los, lembrar deles e ressaltar o feito histórico que foi, por exemplo, a tomada de Monte Castelo. Para o seu Francisco, a homenagem foi uma oportunidade de lembrar com emoção dos companheiros que ele perdeu na batalha. Eu até choro. São lembranças que marcaram bastante para o senhor, né? Sim, senhor. E vou morrer com ela. Realmente verdadeiros heróis brasileiros, né? O Band Cidade desta sexta-feira fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista a partir de 10 para 6 da noite. E com o fim do horário de verão neste fim de semana, a partir da próxima segunda-feira, o Band Cidade volta a ser exibido uma hora mais tarde, 10 para 7 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você.